Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderarte International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, eu sou Aguinaldo Oliveira, estamos aqui novamente em 2018, esse ano fantástico que já começou bem, e hoje o meu convidado aqui vai falar sobre um tema que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza absoluta. Estou aqui com o Marcelo Simonato, obrigado por ter vindo. Obrigado. Marcelo, que é de Itu, está visitando Jundiaí e veio ao nosso convite aqui no Café Corporativo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e logo no começo do ano, poder compartilhar um pouco dos desafios que nós temos aí no mercado de trabalho e como superá-los. Marcelo Simonato é escritor, palestrante e mentor de carreiras. Ele possui mais de 20 anos de experiência atuando em cargos de liderança em grandes empresas. O Marcelo escreveu livros como Emprego 2.0, Pilares do Sucesso Profissional, é coautor nos livros Coach Liderança, Empreendedorismo, possui 4 e-books na área de empregabilidade, professor convidado no Mackenzie e Sescom, é facilitador do Instituto Hagai na área de liderança. Marcelo, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é como você vê a situação do desemprego aqui no Brasil hoje? O desemprego ele tem alguns fatores. O primeiro deles é a própria questão da crise econômica. E nós temos vivido nos últimos anos algumas crises econômicas. Elas tinham um espaçamento maior entre elas, mas infelizmente nos últimos anos elas têm ocorrido de uma forma mais curta entre uma e outra. Então, não dá tempo da economia se recuperar e novamente você tem uma crise. Então esse é um dos fatores, crise econômica. E isso acaba interferindo, obviamente, na empregabilidade que as empresas oferecem. Isso, sem dúvida, porque o empresário, a gente tem que pensar também do lado do empresário. O empresário, estando em meio a uma crise econômica, acaba vendendo menos. Tem menos linhas de crédito disponíveis para que possa ampliar sua produção, comprar maquinário, ampliar sua empresa. E acaba acontecendo, então, cortes nos empregos disponíveis. Mas tem um segundo fator, que a cada ano tem sido mais relevante, que são os avanços tecnológicos. Muitas posições de trabalho que antes eram ocupadas por pessoas, hoje são feitas por robôs, por máquinas, por computadores. Então, o emprego do novo mundo, o emprego da nova era, ele passa por uma revolução tecnológica e que está ocupando também muitas posições de trabalho. E isso acaba gerando desemprego, porque as pessoas não estão se preparando para uma nova modelagem de emprego. Então, na realidade, não é que existe menos oferta de mão de obra, é que a oferta de mão de obra mudou de lugar e o cidadão não está preparado para essa nova oferta, ou eu estou errado? Existe um desemprego, nós conhecemos ele e ele está em nível recorde no nosso país, mas ao mesmo tempo que existe uma grande gama de vagas disponíveis, existe do outro lado pessoas que não estão preparadas para essas posições. Hoje mesmo, as universidades estão preparando um público para profissões que daqui a alguns anos vão demandar outras qualificações que nós talvez não sabemos ainda hoje. Então, é uma necessidade constante de reaprender, de aprender coisas novas, especialmente ligadas à parte tecnológica. E partindo até desta sua informação, como é que vai ser o emprego do futuro? O emprego não só de 2018 agora, mas o emprego dos próximos anos. Eu tenho uma tese, e ela vai muito de encontro com as reformas trabalhistas que estão ocorrendo, de que o emprego do futuro, ele é o emprego, se me permitam aqui, o emprego modelo diarista, onde o trabalho ocorre de forma fracionada. Muitas empresas poderão contratar um profissional como eu, como você, por tempo parcial. Não necessariamente trabalharemos 8, 10 horas por dia numa mesma empresa todos os dias da semana, mas poderemos trabalhar meio período, alguns dias da semana para uma empresa e outros dias para outras. Então, nós vamos ter mais de uma fonte de renda, porque as empresas não têm condições muitas vezes de ter um profissional por todo o tempo. E nós, por outro lado, para que possamos continuar tendo a renda
para sustentar nossa família, precisaremos ter mais de um trabalho. Junto com isso, vem então a transformação tecnológica. Trabalhos que são hoje muito operacionais, eles vão passar por automação. Logo, as pessoas terão que aprender a trabalhar com o computador, usufruir daquilo que a tecnologia tem a nosso favor, porque nós precisamos nos transformar. Não adianta eu continuar digitando, por exemplo, nota fiscal. Você tem um robô que já emite a nota fiscal e manda para o seu fornecedor, para o seu cliente, e já faz toda a transação e não precisa mais emitir. Eu costumo dizer que se a gente olhar para o passado, quantas profissões já deixaram de existir ou estão em decadência? Quando você ia numa agência bancária, quantos caixas haviam operando? Isso foi migrado para caixas eletrônicos, já é uma transformação tecnológica. Hoje você tem menos atendentes de caixa e mais máquinas nos atendendo. O mesmo acontece com o call center. Muitas pessoas atendiam, você tinha prédios com inúmeras pessoas atendendo ligações para servir aos clientes. Hoje nós temos sistemas automatizados onde tudo está registrado e um robô faz o atendimento. E apenas alguns problemas que ainda são desconhecidos pelo robô passam por um ser humano para o atendimento e que logo em seguida é programado e o robô passa a atender também. As pessoas vão precisar se reinventar. Sem dúvida. Muitas pessoas que estão desempregadas hoje, e eu converso com muita gente, tenho ajudado muitas pessoas, inclusive através desse livro que foi lançado esse ano, estão há mais de um ano desempregadas. E não entendem que aquilo que elas faziam por 20, 30 anos deixou de existir. E elas continuam procurando o mesmo emprego antigo. Exatamente. E esse emprego não existe mais. Então tem que haver uma mudança, tem que haver um ajuste. E esse ajuste passa novamente por tecnologia. Para finalizar esse nosso primeiro bloco, essa mudança, essa reforma trabalhista que ocorreu agora no final do ano passado, que impacto que ela traz nessa geração nova de empregos? A reforma trabalhista, ela veio no intuito de ajudar o empresário. Sim. Então, facilitar alguns tipos de contratação, flexibilizar algumas iniciativas, como férias, como descanso, como contratação por períodos mais curtos. Um exemplo, quando nós temos a época de Páscoa ou a época de Natal, ou mesmo um restaurante que serve almoço e jantar, e tinham sempre problemas nos intervalos dos períodos. A legislação veio para corrigir esse tipo de falha que trazia um risco para o empresário em termos trabalhistas. Então eu entendo que a reforma trabalhista vem para ampliar as oportunidades de emprego. A tendência é que os empresários contratem mais pessoas, mas talvez por um período mais curto. E é por isso que você disse, aquele restaurante que funciona somente na sexta, no sábado, no domingo, vai contratar o garçom por esses 3 dias. Exatamente. E nos outros dias esse cidadão vai buscar uma outra atividade, Perfeito. Não é que ele vai ficar em casa parado. Ele tem que ter multidisciplina. Mais de uma fonte de renda. Perfeito. Esse é o meu principal conselho para qualquer profissional. Muito bom. Nós vamos agora para o Café Expresso. Logo em seguida, Marcelo, vem o intervalo comercial. Na volta do intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse profissional que está desempregado hoje e eu quero que você dê algumas dicas para ele poder voltar ao mercado de trabalho, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, eu sou o Dr. Carlos Alberto Basso, otorrino, e eu tenho uma área de atuação que é a medicina do sono. Trabalho há 25 anos aqui em Jundiaí. Vou falar um pouquinho hoje sobre uma coisa importantíssima que é a apneia. O que é a apneia? É a parada da respiração. Você está à noite roncando e você para de respirar. Isso é extremamente importante. A apneia noturna, a parada da respiração noturna tem uma sobrecarga enorme para o sistema cardiovascular. Sobrecarrega o coração, aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter derrame, deixa você sonolento no dia seguinte. Você acorda sonolento, sem energia, a memória afetada. A apneia é uma doença que está aumentando a cada dia mais. Nós estamos engordando, estamos fazendo pouca atividade física. Vamos tratar da apneia, vamos analisar a apneia. Um exame para isso é feito num lugar como esse, chama polissonografia. Você passa uma noite e a gente analisa se você tem ou não tem apneia e qual é a gravidade dessa apneia, porque tem níveis diferentes de gravidade. Até a próxima dica.
the sun, Mars, Venus. Olá, senhor Felipe. Eugênio. Realidade virtual? É, e realidade aumentada também. É mais foco pro meu aprendizado. A propósito, eu lhe trouxe mais um desejo. Pega um copo d'água pra mim, por favor. Uptime, a primeira escola do mundo com realidade virtual e aumentada. O Instituto de Vacinas Jundiaí tem atendimento humanizado e seguro. Tudo para atender você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé, 405, Anhangabaú. Marcelo, então me conta uma coisa. Como que o cidadão deve preparar um currículo? É um grande desafio, porque se nós pensarmos que o currículo é como a primeira impressão que um candidato pode deixar para uma empresa, o seu cartão de visitas, então esse currículo ele deve apresentar o melhor daquele candidato para que do outro lado alguém tenha interesse em conhecê-lo. Eu costumo dizer para muitas pessoas que me procuram pedindo orientação sobre currículo, em primeiro lugar, o currículo deve refletir aquilo que você é. Não adianta colocar conhecimentos ou experiências no currículo que sejam falsas, porque isso facilmente será descoberto na sequência. E vai pegar mal. Com certeza. Vai eliminar ele do processo. Mas uma coisa mais importante do que isso, e que muitas pessoas não se atêm, é na estrutura que deve ser montado um currículo. Algumas informações desnecessárias muitas vezes são colocadas, como número de carteira profissional, título eleitoral, data de nascimento. Alguns dados não são relevantes neste momento e acabam ocupando muito espaço. Um item super importante que às vezes as pessoas não colocam é qual o objetivo profissional. O entrevistador que está buscando um candidato não tem que adivinhar no seu currículo para que posição você está pretendendo se candidatar. Após o cabeçalho com seus dados de contato, tem que vir o objetivo profissional. Como se fosse um título do currículo. O que eu estou buscando? Um trabalho na área financeira, na área comercial, na área de produção e mais do que isso, qual o cargo? Eu sou um gerente, eu sou um diretor, eu sou um analista. Então essas duas informações são importantes. Para qual área eu estou me candidatando e para qual nível hierárquico eu busco uma posição. É uma posição de liderança, é uma posição operacional. Isso facilita o entrevistador. Na sequência, eu coloco as minhas principais atribuições, o que eu tenho de experiência e que vai agregar valor para aquela empresa. Coloco o meu conhecimento técnico, a minha formação, seja universitária ou mesmo escolar técnica, se eu falo ou não algum idioma, uma informação muito importante, mas aqui tem um outro erro. Não importa aonde eu estudei inglês, quantos anos eu estudei inglês. O que o recrutador quer saber é se eu falo inglês ou não. E tem que ser verdadeiro. Se eu falo inglês, eu coloco o que eu falo. Se eu não falo, eu não coloco. Se eu escrever inglês fluente e na entrevista ele me fizer uma pergunta em inglês e eu gaguejar, significa que eu menti no currículo. Então coloque o nível que de fato você fala de um outro idioma. E depois a sua experiência profissional, da mais recente para a última. Um currículo ele deve ter entre 2 a 3 páginas no máximo. 3 páginas para pessoas que tenham muita experiência. No geral, 2 páginas é o ideal para que você possa passar uma boa informação a seu respeito para um recrutador. Ok, tem um formato, como enviar esse currículo, como divulgar? Tem um formato melhor, PDF, Word? Eu inclusive comento sobre isso no meu livro, que o meu primeiro emprego aos 14 anos era naquele modelo de você imprimir vários currículos, colocar no envelope e ir de empresa em empresa deixando na portaria. Esse modelo não existe mais. Hoje, na era digital, tudo é feito eletronicamente. Então, os currículos eles podem estar num arquivo Word, .doc ou em PDF e ser enviados por e-mail para a pessoa certa. Então, também é importante saber para quem a gente está enviando. Não adianta enviar para uma pessoa que não esteja procurando alguém para aquela posição. É um disparo de um e-mail desnecessário. Então, enviar o e-mail para as pessoas corretas é tão importante quanto o preenchimento de um currículo. E também existem os sites de busca. Existem sites gratuitos onde você pode cadastrar o seu currículo e os profissionais que estão buscando alguém para sua empresa entram no banco de dados desse site
e pesquisam palavras-chave que estejam buscando. Então, eu quero um profissional, um analista comercial que conheça de vendas, de planejamento de vendas. Algumas palavras-chave ele lança na internet, nesse site, e vai trazer uma série de currículos para que eles possam analisar. Por isso a importância de você ter um currículo, tanto em arquivo para enviar por e-mail, mas também entrar nesses sites e preencher de acordo com a necessidade daquele site as suas informações e que elas sejam iguais a um currículo impresso, porque afinal de contas você tem apenas uma história para contar na frente do seu entrevistador. Neste currículo, eu excluo, vamos imaginar que eu tenho a dificuldade de encontrar emprego na área da minha formação. Eu excluo a minha formação? De forma alguma. Conhecimento é sempre útil. Existem muitas pessoas hoje que se formaram em algo e trabalham em outra. Eu mesmo sou administrador com ênfase em comércio exterior. Ao longo dos anos, passei por outras atividades. Trabalhei na área financeira, trabalhei na área de compras. Então, a experiência vai sendo agregada. Uma pessoa que trabalhou na engenharia e hoje trabalha na área financeira vai utilizar, sem dúvida nenhuma, conhecimentos de engenharia na área financeira. Então, toda especialização, todo treinamento é importante que seja colocado no seu currículo. Não abra mão de nenhum conhecimento que você tem. Afinal de contas, você dedicou tempo a isso. Eu acho que o mais importante é colocar o objetivo do currículo, né? Perfeito. Porque uma formação pode deixar o entrevistador em dúvida. Confuso. Ele está procurando uma posição comercial, mas ele é engenheiro. Então, tem que estar claro qual o seu objetivo profissional. Legal. Marcelo, tá bom, eu estou bem, eu tenho 2 propostas de emprego. Como é que eu faço para escolher entre uma e outra? Algum tempo atrás, nós diríamos que é aquela que te paga melhor. Sim. Mas o salário não é o único fator que deve ser levado em consideração quando você está para decidir sobre um emprego ou não. Outras coisas devem ser colocadas em consideração. Em primeiro lugar, porte da empresa, localização da empresa, nível hierárquico ao qual você vai estar trabalhando. Eu vou ter equipe numa empresa, na outra eu tenho equipe ou não, a quem eu vou estar subordinado. E mais do que isso, além do salário, quais são os benefícios que aquela empresa me proporciona? Alimentação, transporte, algum tipo de premiação, de bonificação. Existem empresas que oferecem pacotes muito atrativos para os candidatos e que muitas vezes o salário em si é até menor do que uma outra oferta. Então, conhecer o pacote como um todo é muito importante. E muitas vezes, quando o candidato recebe uma proposta de emprego, ele tem um certo receio de fazer perguntas ou mesmo tentar negociar algo adicional. Você está no momento onde é muito melhor você conseguir uma negociação para que você possa entrar naquele emprego do que depois de entrar naquele emprego descobrir que você poderia ter conseguido algo melhor e não... E posteriormente trabalhar desmotivado, Sim, né? Agora, uma pergunta. Um líder inspirador, faz diferença na hora de optar por um emprego ou por outro emprego, Marcelo? Ele faz diferença não só na opção de um candidato entrar numa empresa como outra, como especialmente na manutenção da sua equipe. Empresas onde ocorrem muitos desligamentos por decisão dos funcionários, normalmente existe um problema com a liderança, porque as pessoas não deixam a empresa, elas deixam os seus líderes. Então, uma empresa onde tem um líder que não atua da forma moderna, um líder servidor, um líder que motiva a equipe, um líder que trabalha junto, esse líder ele perde colaboradores. Então, é outra dica também que a gente deixa aqui para o telespectador. Não somente a proposta de trabalho, mas tente descobrir com quem você vai trabalhar. Você terá prazer de estar ali 8 horas por dia, durante 5 dias da semana? É uma família que se forma. Então nós temos que gostar das pessoas. Eu costumo dizer que o processo de entrevista é um namoro que pode chegar a um casamento na sua contratação. Você gostaria de fazer parte daquele grupo, trabalhar com aquelas pessoas, se você não tem nenhuma afinidade? E até partindo dessa linha, e rapidamente que a gente já está encerrando, eu percebo que muitas vezes a pessoa é contratada para uma função e ela tecnicamente é muito boa e depois de um tempo ela é dispensada daquela empresa não em função da sua inabilidade técnica, e sim em função do comportamento. Acontece isso? Isso chama-se inteligência emocional. As pessoas são contratadas pelo seu currículo, pelo seu conhecimento técnico e são desligadas
pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Isso tem melhorado ao longo do tempo, porque as pessoas perceberam que as empresas não têm mais tempo a perder com pessoas encrenqueiras, pessoas que têm problema de relacionamento. Então, nós como profissionais temos que saber que não basta estudar, não basta ter conhecimento. Esse é um dos pilares do sucesso profissional. Mas junto com ele, a inteligência emocional, ter o autoconhecimento, o autocontrole e a habilidade de relacionamento com as outras pessoas é fundamental para que uma pessoa tenha êxito na sua carreira. Muito bom. Marcelo, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Nós ficamos muito satisfeitos com a sua presença aqui, um especialista, uma pessoa que vem ajudar o nosso público numa coisa que é tão importante agora nesse início de ano, que é se recolocar profissionalmente. Nós vamos agora lá para a barbearia, que é o nosso patrocinador, para o Conde. Eu te convido aí comigo. Pode ter certeza, é um lugar fantástico. Você vai gostar de lá. E aí a gente continua esse assunto quando nós concluiremos lá. Até daqui a pouco. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Prazer a todos. Oi, eu sou Aldo Caresia e hoje eu vou falar sobre convenção e regulamento interno. Convenção de um condomínio, onde estão previstos os direitos e os deveres de um condômino. Essa Constituição tem que estar registrada no cartório de registro de imóveis para oficializar a constituição deste condomínio. Regimento interno é aquele levado a uma Assembleia Geral e discutido e aprovado por maioria simples dos presentes. Até a semana que vem, com mais uma dica da Caresia Administradora. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais rock and roll, mais charmosa aqui da cidade de Jundiaí e da região. Nós estamos aqui agora para concluir aquilo que nós falamos com o Marcelo lá no estúdio. E nesse caminho de lá para cá, eu vim conversando com o Marcelo e perguntei assim, Marcelo, como que a pessoa precisa se comportar quando ela chega numa empresa nova, né? O que ela tem que fazer? E o Marcelo falou algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, entender por que você foi contratado. As pessoas imaginam que uma vez que elas sejam contratadas na empresa, elas precisam simplesmente estarem lá, exercerem uma função. Mas tudo na vida tem objetivo. E se você sabe qual é o foco, qual o motivo, o que levou a empresa a contratar você, por que não outra pessoa? Quando você sabe isso e você foca nisso, você vai oferecer para a empresa justamente aquilo que ela quer de você. E aí a sua empregabilidade fica mais garantida. Outra coisa muito importante quando você chega na empresa é abraçar projetos, é ter coragem de abraçar projetos. Puxa, mas eu sou novo, eu não sei como que isso funciona ainda, justamente para aprender. Justamente para você mostrar para a empresa que ela fez uma boa coisa ao te contratar. Pensa num time de futebol, seu time contrata aquele craque e o cara quer ficar no banco ainda para estudar o time, não faz sentido. E agora talvez o mais importante que o Marcelo me deu como informação. Ele falou, Aguinaldo, o cara precisa fazer alianças, ele precisa ser um cara benquisto na empresa, ele precisa ser uma pessoa do bem, uma pessoa que todo mundo goste, que as pessoas gostem dele, porque a partir do momento que as pessoas gostam de você, muitas portas vão se abrir, muitas oportunidades novas vão se abrir. Esse é o Café Corporativo, nós voltamos a semana que vem. Enquanto isso, você pode interagir com a gente através do nosso Facebook, através do nosso YouTube, que estão aqui na tela, e também você pode mandar um e-mail para aguinaldo@cafecorporativo.com.br. Até a semana que vem. Vamos lá? Oferecimento além da performance.
treinamento de liderança, metodologia Liderarte International. Caresia, administração de bens e condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.